Oi, gente, eu sou a professora Giedra Marinho, estou aqui para fazer a revisão dos assuntos da segunda unidade, tá certo? Da disciplina Fundamentos Antropológicos e Sociológicos. Então, vamos passear agora por alguns conceitos, né? Começando pela perspectiva sociológica. Então, o que é sociologia? Estudo de grupos e sociedades e as suas interrelações no mundo, né? E qual a utilidade da sociologia? Entender fenômenos sociais, funcionalista, perspectiva do conflito e interacionista. E a gente hoje, por exemplo, está vivendo uma questão de fenômenos sociais aqui no Brasil, de muita polarização, né? São dois lados políticos e aí a gente tem os problemas relacionados a cada um dos lados, né? Então isso é o que a sociologia faz, estudar os fenômenos políticos. A gente tem também as questões de relações entre Estado e sociedade, né? Que inclui Estado, nação e governo. Então, a gente tem a sociedade com as suas características. Podendo resumir o que é Estado, é um conjunto de instituições, governo, forças armadas, funcionalismo público, que controlam e administram a nação. Então, isso é a definição de Estado. Nação é uma comunidade de indivíduos que, dispersos em áreas geográficas e políticas diversas, estão unidos por identidade de origem, costumes e religião. E o governo, que é o poder executivo, o presidente junto com o ministério, conjunto de autoridades e instituições responsáveis por exercer a autoridade política e administrativa de um Estado, administrando a sociedade e regendo a vida em sociedade através da criação de leis e da provisão de serviços públicos, né? Então, essa é a diferença entre nação, governo, né, e Estado. Bom, entrando nas teorias, a gente tem as novas sínteses teóricas da sociologia, né? Começando com a de Peter Berger, né? Berger, que é a construção social da realidade. O que é que quer dizer esse conceito? Ela é um arcabouço teórico que explora como indivíduos e grupos criam sua compreensão do mundo por meio de interações sociais. Então, são os espaços que a gente tem, por exemplo, dentro de uma universidade, dentro de uma casa, dentro de espaços sociais construídos. Então, assim, interações sociais. Onde é que a gente tem interações sociais? Em todos os locais, né? Então, no shopping center, que tem um funcionamento próprio. Onde tem pessoas que têm interações sociais, ele diz que isso é essa exploração como indivíduos e grupos se comportam. Então, no show, no campo de futebol, tá certo? Então, é essa questão da construção social da realidade. Espaços próprios, cada um tem a sua própria realidade. E aí a gente tem também a abordagem configuracional, né, de Norbert Elias, que é um método de análise que foca na interconexão e na configuração de elementos para entender fenômenos complexos. Por exemplo, a gente está vivendo um fenômeno extremamente complexo agora, né? Nos Estados Unidos, a polarização, a morte, né, do ativista lá, que você vê que claramente se divide em dois lados, né? Então, isso é uma abordagem configuracional, ou seja, as configurações que a gente está tendo da geopolítica. Eu acho que a gente está vivendo um momento bem ímpar, né? Onde a sociologia se faz presente, assim, a gente estudar os fenômenos, né, essa polarização entre direita e esquerda, né, isso é uma coisa que a gente precisa estudar isso do ponto de vista no campo da sociologia. Fenômenos sociais, que não é só no Brasil, mas que se espalhou pelo mundo inteiro hoje, né? E Pierre Bourdieu, que é um filósofo, um sociólogo que eu gosto muito, né, ele fala da questão do espaço social, do campo, da capital, né? Então, começando pelo espaço social, que conceito é esse de Pierre Bourdieu? É um espaço multidimensional e relacional de posições sociais, né? A estratificação de posições sociais, onde os indivíduos e grupos se situam de acordo com o volume e tipo de capitais econômicos, cultural, social, simbólico, tá certo? E aí, assim, a gente vê essa questão estratificação, né, social, culturas diferentes. Aqui no Brasil, nossa, a gente tem as questões culturais, basta ver sul, sudeste e nordeste. Então a gente tem uma diversidade cultural, social e simbólica extremamente diferente, né, em cada uma dessas áreas. O campo, que é um conceito de espaço social
estruturado e autônomo, onde os agentes, indivíduos ou instituições disputam um tipo específico de capital e lutam por posições e reconhecimento dentro desse espaço, de acordo com regras próprias. Né? Então, a gente tem várias instituições governamentais, não governamentais, e que cada um tem seu espaço estruturado e autônomo. Né? Então, a gente tem, quando a gente fala, por exemplo, hospitais particulares e hospitais públicos. Né? Então, a gente está vendo, é um espaço social estruturado. E aí cada um tem as suas especificidades, cada um tem as suas questões, né? É a mesma coisa escolas públicas e escolas particulares, né? Então são espaços sociais diversificados e que cada um tem suas normas, regras, ok? Capital, né? Que é outro conceito de Pierre Bourdieu. Conjunto de recursos, bens econômicos, culturais e sociais que conferem poder e status social, permitindo a mobilidade e a reprodução de desigualdades em uma sociedade. Quando a gente fala de capital, a gente tem capital econômico, dinheiro, na questão de dinheiro, capital social. Então, alguns, por exemplo, capital social. Alguns bairros são considerados mais nobres do que outros, né? E isso é uma questão de capital social. Você tem dinheiro para morar na Avenida Boa Viagem, você tem um certo nível de capital social. Se você mora num bairro mais afastado, que tem barreira, que tem a favela, isso é outra categoria e rótulo de capital social. E as questões culturais, né? Então a gente tem no Brasil uma diversidade cultural gigantesca, né? Que de fato na sociologia a gente não fala de quem é melhor, quem é pior, a gente fala de diversidade, de diferenças, ok? E o último tópico, a gente tem o hábitos do construtivismo e estruturalismo, né? O conjunto de disposições do ser, pensar e agir que os indivíduos internalizam a partir de suas experiências sociais ao longo da vida, né? Então, quando a gente fala, na minha infância eu ia para a fazenda, na minha infância eu ia para a praia, na minha infância eu tirava leite da vaca e tal. Então, assim, a gente vai construindo espaços e experiências sociais ao longo da nossa vida, né? E aí, finalizando esses tópicos, né, que a gente vai ver agora na segunda unidade. Então, espero que vocês tenham uma boa